Olá, você está no canal Superando. Eu sou Conceição Bahia, psicóloga, neuropsicóloga e trabalho com os mais diversos temas relacionados à saúde mental e emocional. E hoje, antes de começarmos a tratar a respeito do assunto para hoje, eu gostaria de deixar com vocês fragmentos de algumas histórias. Vamos à primeira. Ele comprava compulsivamente, ao ponto de levar a família a uma condição de escassez. Família essa que outrora retinha um poder aquisitivo gigantesco para a cidade em que residia. Entretanto, esse filho conseguiu fazer com que essa família deixasse de ter esse status financeiro e passasse a viver de uma forma muito aquém daquilo a que estava acostumada. Tudo isso devido a essa condição que nós trabalharemos hoje. Segunda pessoa, ela também comprava compulsivamente. Às vezes, tinha períodos de extrema alegria, de extrema euforia, períodos em que acreditava poder fazer todas as coisas. Em outras ocasiões, se jogava numa cama e estava completamente inerte, acreditando que na vida nada mais valia a pena. Estamos aqui falando da condição de quem vive o transtorno bipolar. E agora nós podemos entender o seguinte: transtorno bipolar é uma predisposição genética? Veremos isso no decorrer do vídeo. Mas é um fator de risco muito importante no desenvolvimento do transtorno. Isso nós podemos dizer, que a predisposição genética é um fator de risco importante para o desenvolvimento do transtorno. O transtorno bipolar ele está relacionado à interação entre fatores biológicos, neuroquímicos e psicossociais ambientais. E nele se destacam as alterações de humor, com alternâncias entre os períodos de depressão e os períodos de euforia, como mencionados nos fragmentos das duas historinhas que eu contei no início. Então, e estas fases, elas são bem definidas, tanto a fase de euforia, quanto a fase da depressão, quanto a fase dos transtornos mistos. Elas são bem definidas, podendo durar dias ou até meses. Segundo a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, a ABRATA, o transtorno bipolar afeta cerca de 140 milhões de pessoas no mundo e os sintomas aparecem quase sempre antes dos 30 anos, principalmente entre os 18 e 25 anos de idade. Sabemos também que trata-se de uma condição diretamente relacionada à transmissão hereditária. Lembram que no início eu falei sobre a predisposição genética? Pois é, trata-se de uma condição diretamente relacionada à transmissão hereditária. O transtorno bipolar ele é uma doença psiquiátrica de alto risco genético. Dos casos diagnosticados até hoje, 80% são por herdabilidade. É claro que não somente a herdabilidade vai ocasionar o transtorno bipolar. Anteriormente, logo no início, eu disse que ele está relacionado à interação de diversos fatores biológicos, neuroquímicos e psicossociais e ambientais. Porém, a herdabilidade é um fator predominante, é o mais forte. Então, por esse motivo, a ciência já estudou e já comprovou que 80% dos casos são herdados dos antecedentes. Quando investigamos o paciente, quando esse paciente portador do transtorno bipolar é estudado, podemos ver que a história familiar é de depressão, alcoolismo, transtornos de ansiedades e, em alguns casos, até mesmo o uso de drogas. A história familiar ela está presente em praticamente todos os pacientes e muitas vezes vem de ambos os pais.
Nós temos, dentro do quadro da estrutura do transtorno bipolar, a fase de mania, que é uma característica mais associada do transtorno bipolar, onde é comum que o indivíduo apresente um quadro de euforia intensa, aceleração do pensamento, agitação extrema, excesso de energia, desinibição, até mesmo por questões, exemplo, sexual, gastos excessivos, engajamento em atividades de riscos, diminuição da necessidade do sono, pensamentos de grandeza, podendo cursar com delírios de grandeza e episódios de alucinação, dependendo do nível em que o paciente se encontra adoecido. Então, deixando aí essas características já mencionadas, eu volto a repetir para que fique bem registrado. Na fase da mania, nós temos aí o indivíduo apresentando um quadro com euforia intensa, com aceleração do pensamento, lembrando que na euforia intensa é aonde a pessoa compra muito, gasta muito, pratica muito sexo. Tudo é em exagero. A aceleração do pensamento, agitação extrema, excesso de energia, desinibição, excessos na vida sexual, gastos financeiros excessivos, engajamento com atividades de risco, diminuição da necessidade de sono, pensamento de grandeza e podendo ocasionar delírios com episódios de alucinação. Então, eu repeti, para que fique realmente bem registrado. Temos aí também o caso da hipomania, que pode ser definida como um quadro mais leve, onde o paciente já não apresenta sinais tão explícitos. Na hipomania, a gente percebe uma mania mais leve, com sintomas atenuados, menos evidentes e menor perda de controle. As pessoas ao redor às vezes notam que o indivíduo está com um funcionamento assim meio fora do seu habitual. Mas não é aquela coisa alarmante. Não é aquele comportamento que grita e que chama a atenção de todos. Então a hipomania às vezes fica mais difícil de identificar. Faz parte do tratamento desenvolver autoconhecimento para buscar ajuda nas fases iniciais. Nas fases iniciais das crises de mania ou de hipomania. Então, desenvolver esse conhecimento cabe ao paciente e cabe aos familiares, para poder identificar, já na hipomania, a qual apresenta sinais leves, para que o paciente entre em tratamento ou intensifique o tratamento para que não chegue na fase da mania, da euforia. De acordo com o DSM-5, de acordo com CID-10, CID-11, que são manuais internacionais de classificação diagnóstica, o transtorno bipolar pode ser classificado da seguinte forma. Tem o transtorno bipolar 1, tipo 1, onde o indivíduo apresenta períodos de mania que duram pelo menos 7 dias, acompanhado de sintomas depressivos que se estendem por 2 semanas ou mais. Tanto na mania quanto na depressão, os sintomas são intensos e provocam grandes mudanças comportamentais e de conduta, podendo interferir em diversas áreas da vida do indivíduo. Esse é o tipo 1. Podemos falar bem pouquinho do tipo 2. No tipo 2, há a alternância entre os episódios de depressão e de hipomania. Mais, digamos assim, mais intensamente, tá? Não fica tão definido como fica definido no tipo 1. Nós temos também o transtorno ciclotímico, que é o quadro mais leve do transtorno bipolar. Este é marcado por oscilações crônicas do humor, que podem ocorrer até no mesmo dia. O paciente alterna sintomas de hipomania e de depressão leve, o que muitas vezes pode ser interpretado como o próprio temperamento do indivíduo. E temos também o transtorno bipolar não especificado,
onde pode surgir como consequência de outras doenças ou induzido pelo uso de substâncias. Ok, pessoal? Transtorno bipolar não especificado, ele pode surgir como consequência de outras doenças, ou ele pode até mesmo ser induzido pelo uso de substâncias. Vamos ver a questão dos sintomas e diagnóstico. O diagnóstico de transtorno bipolar é raro durante a infância, muito raro, porque geralmente consegue se observar os sinais entre 18 e 25 anos de idade. Eu disse lá no início que geralmente os sinais se apresentam antes dos 30 anos, mas eles se apresentam mais especificamente entre 18 e 25 anos. Então, na infância, é muito raro se identificar, raríssimo. Os sintomas geralmente começam a ser manifestados a partir dessa idade que eu já mencionei. Já numa idade mais jovem para adulto, com quadros depressivos e os primeiros sinais de euforia. Nessa etapa, os indícios da depressão são mais comuns, com destaques para sintomas mistos, ou seja, com impulsividade, rompantes de agressividade, irritabilidade, angústias e desespero. De modo geral, o transtorno bipolar possui sintomas característicos da depressão, mania e hipomania, sendo eles em questão. Depressão. Vamos falar um pouquinho da depressão dentro do quadro, dentro da estrutura do transtorno bipolar. A depressão ela vem com alterações do apetite, com perda ou ganho excessivo de peso. Humor deprimido na maior parte dos dias. Fadiga ou perda de energia. Desânimo e choro frequentes desproporcionais. Apatia, perda de interesse ou prazer. Dificuldade de concentração ou de tomar decisões devido à insegurança, medos e indecisões. Pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Agitação ou lentificação psicomotora, que é a lentidão na fala e nos movimentos. Insônia ou hipersonia, que é o sono aumentado, né? Insônia, a ausência de sono, a hipersonia, o sono aumentado. Sentimentos de culpa e de inutilidade. Desânimo e cansaço mental. Tendência ao isolamento, ansiedade e irritabilidade, diminuição da libido, incapacidade de sentir prazer em atividades que antes lhe eram prazerosas. Percebem quantos sinais o indivíduo portador do transtorno bipolar pode apresentar quando está no quadro de depressão? Já no quadro da hipomania, ele apresentará sensação de extremo bem-estar, pensamentos e fala acelerados, agitação e hiperatividade. Na mania, tá? Na mania, ele apresentará sensação de extremo bem-estar, pensamentos e falas acelerados, agitação e hiperatividade, diminuição da necessidade de sono, aumento de energia, diminuição da concentração, euforia ou irritabilidade, desinibição, impulsividade, ideias de grandiosidade e sensação de poder, senso de perigo comprometido. A pessoa na mania ou na hipomania, isso aqui mais acentuado na mania, tá? Raramente acontece na hipomania. Então, o indivíduo, dentro do quadro da mania, ele tem o senso de perigo comprometido. Fica meio que como um Deus, acreditando que pode todas as coisas e nenhum mal lhe acontecerá. Nós temos o tratamento através de uma condução particular e existe também o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que disponibiliza atendimento para pessoas em sofrimento psíquico por meio dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial, que seria a RAPS, que é composta por diferentes equipamentos,
unidades básicas de saúde, que idealmente deve ser a porta de entrada para o cuidado em saúde mental. Existem os consultórios de rua, existem os CAPs, existem as unidades de acolhimento adulto e infanto-juvenil, existem serviços hospitalares de referência, leitos em hospitais gerais, leitos em hospitais com equipes multiprofissionais de atenção especializada em saúde mental. E volto a dizer, existe o acompanhamento particular, existe os consultórios para atendimento em saúde mental com profissionais especializados, no meu caso, psicologia e neuropsicologia. E sabemos então também que diferentes níveis de complexidade compõem o cuidado desse paciente. Ele não será cuidado apenas pelo psicólogo, ou apenas pelo psiquiatra, ou apenas pelas unidades de saúde básica, mas sim por diferentes níveis de complexidade, que comporão o cuidado necessário para que esse paciente tenha uma boa qualidade de vida. Então, nós temos aí, já mencionei, né, CAPs, RAPs, hospitais, atendimentos particulares e tudo mais, ok? Então, se você conhece pessoas com estes sinais, se você vivencia em família estes sinais, agora você já porta também o conhecimento de que existe várias formas e unidades de tratamento. Eu deixo aqui com vocês o meu abraço. Se você ficou comigo até agora, meu muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, curta, dê indicações para novos vídeos e faça aí os seus comentários. Até o próximo. Obrigada.